aula do... Estamos na terceira aula do CSS. Eu falo terceira porque semana passada não houve aula, né? Que foi feriado. E aí eu até mandei um trabalhozinho lá para vocês fazerem. O trabalho, na verdade, já foi passado para a gente, já de São Paulo, uma lista para que a gente escolhesse um trabalho para os alunos fazerem nesse período, né? Mas não tinha nenhum de CSS, nem HTML. Então eu coloquei um do que vocês já tinham visto, tá? E aí eu estou só esperando a liberação do pedagógico para que eu possa lançar, para quem me enviou o trabalho, eu poder lançar os 2 pontinhos lá na nota de comportamento, tá? De vocês, parte de trabalho, né? Porque são 3 notas, aí tem lá comportamento, aí tem trabalhos e tem a avaliação. Então aí eu vou lançar lá, só esperando isso. Pessoal, vamos lá. Deixa eu recapitular aqui, tá? O que nós vimos Graças a Deus o pessoal está entrando agora. De ontem para cá, o appzinho aqui do Microsoft Teams, eu creio que esteja sofrendo muitas manutenções aí, porque durante a aula fica aparecendo uma tela preta para vocês aí, então vocês vão me falando, tá? Só que a internet está de boa, na minha janela consegue ver de boa, só que na hora do compartilhamento, quando eu vou compartilhar, por exemplo, o Sublime, ele fica dando essa tela preta. E aí eu fico alterando as formas de visualização aqui que o programa, digamos, libera, né? E muitas vezes resolve. Então vamos torcer para que isso não aconteça, mas se acontecer, vocês vão me falando aí, tá? Então deixa eu logo compartilhar aqui o navegador, para vocês verem aí, eu fazer um comentáriozinho do que nós fizemos na aula de 15 dias atrás, tá? Então, primeiro, todo mundo aí já está visualizando o navegador. Hein, pessoal? Todo mundo está visualizando o navegador? Dá um feedback aí, por favor. Ainda Pessoal, que não conseguem apareceu, ver não. Ainda não apareceu nada, Rayara. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não apareceu. Para mim não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o João Vitor aqui está com uma dificuldadezinha. Só um instantezinho. Deixa eu ver. Não estou. João Vitor. Deixa eu ver. Aqui, só um instante, tá, pessoal? Aqui, o João Vitor aqui que está tentando entrar. Pois é, pessoal, é exatamente esse problema que eu estou tendo com outras turmas também. Muitas vezes a tela, ela não consegue, ela não mostra. Aí estou nessa briga danada aqui. Deixa eu ver aqui, viu? E agora, nada para vocês? Está preto aí também? Tá preto. Tá preto, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço, pessoal. Eu atualizei do meu... Vou desligar aqui o roteador, só para desencargo de consciência. Vai cair aí só um instantezinho, tá, pessoal? Vai cair só um instantezinho aí, mas já vai voltar. Só um instantezinho aqui.
Pessoal, aqui, viu? Diga aí se está aparecendo o navegador para vocês agora. Apareceu. Apareceu, né? Então, ó, eu já sei que hoje vai ser complicado, viu? Porque esse problema já começou a aparecer ontem. Pessoal, vamos lá. Então, na aula passada, nós começamos a trabalhar com as propriedades de texto, ou seja, nós colocamos cor no texto, nós colocamos modelo de letra no texto, nós fizemos algumas alterações, tá? Então, o resultado da aula de 15 dias foi esse que vocês estão vendo aí. Tá? Um título, aí coloquei lá inovação tecnológica e tal. Tá lá, deixa eu ver aqui, que ainda tem gente aqui a PRA. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu ajudo aqui. Só um instantezinho, tá, pessoal? Ligar para quem? Tô na aula. Ô, professor, Oi. eu vou ter que desligar aqui, viu? Mas já vai voltar? É para me fazer... É para me ligar aqui para minha cunhada, para avisar que a minha tia morreu. Tá. Eita, que pena. Eu volto já. Tem que terminar. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Pessoal, e agora aí? Tá aparecendo o Sublime? João Vitor, deu certo, né? Pessoal, vê se está aparecendo o Sublime para vocês. Compartilhei aqui o Sublime. Gabriel, boa tarde. Luciano, boa tarde. No aplicativo. O Sublime, não. Eu quero saber se está aparecendo o Sublime. Eu compartilhei aqui o Sublime, O Sublime tá aparecendo. tá? Só o João Vitor não está aparecendo nada. Eduardo está aparecendo, Sublime, tranquilo. João Vitor, vai aparecer aí, cara. Eu tô achando lá que o problemazinho era com a sua internet, tá? Mas, ó, tá aparecendo aí, tá? Eu vou tentar usar o mínimo possível, tá, pessoal? Desse compartilhamento de tela, para a gente não estar perdendo muito tempo com essa questãozinha aí, tá? Porque o programa tá um caso sério. Eu atualizei do meu celular, mas não atualizei do meu computador. E aí eu vou atualizar novamente, vou ver como é que fica aqui, porque ele estava tendo atualizações automaticamente. E agora não sei o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá. Pessoal, na página 43 do livro, tá? Sim, outra coisa. Nós trabalhamos na semana passada com algumas formas de cores, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro que nós fizemos um externo aqui. Então, deixa eu abrir aqui só um instantezinho, tá? Deixa eu abrir o externo aqui. Deixa eu ver qual foi o arquivo. Só um instante, só para vocês poderem acompanhar. Foi seletores. Só um minuto aqui, tá? Só para eu explicar aqui para vocês o que nós fizemos. Então, ó, eu acho que já apareceu aí para vocês. Observe que nós temos dois arquivos agora. Eu tenho o arquivo HTML, tá? E eu abri agora um arquivo CSS, que foi os seletores. E na aula passada nós trabalhamos da seguinte maneira. Nós conhecemos aí as cores RGB, tá? Lembrando que o RGB ele vem de red, green e blue, tá? Então, quando a gente vai utilizar aqui o RGB, basicamente nós vamos fazer uma mistura dessas três cores. E aí eu expliquei para vocês o seguinte: imagina que vocês vão fazer uma mistura de cores. E vocês colocam, por exemplo, 100 ml de azul, tá? Depois mais 100 ml de verde. Depois, por exemplo, 300 ml de azul. Misturando essas três cores, qual é a cor que vai dar? Aí tem que ver, eu não sei de cabeça. Mas só para vocês verem aí o que seria a gente misturar de forma proporcional essas cores. É como se a gente fizesse mesmo as cores, tá?
E aí no RGB tem lá, por exemplo, um valor, vírgula, outro valor, vírgula, outro valor. Então, cada um desses valorzinhos aqui, ele corresponde exatamente a uma das cores, ou seja, a gente vai fazendo essa mistura, né? E, obviamente, professor, mas é obrigado a usar as três cores? Não, não é obrigado a usar as três cores. Você pode usar, por exemplo, o red, que é o vermelho, e você pode usar o azul, por exemplo. Você pode misturar só vermelho e azul, que vai dar, por exemplo, um violeta. E o verde aqui no meio, eu faço o quê? Tá? O verde eu faço o quê? Simplesmente, ao invés de você colocar qualquer valor, você coloca zero. Como você está dizendo, não estou adicionando nada de verde aí nessa mistura. Então, nós fizemos o RGB e nós fizemos, deixa eu verificar aqui, viu? Deixa eu ver se eu fiz mesmo aqui com vocês, senão a gente já faz ele já já. Na minha lembrança, eu tinha feito o RGBA. Sim, usamos o nome, né, na cor, então usamos, por exemplo, green, se vocês observarem aí na linha 13 do arquivo CSS, aliás, do arquivo HTML, observe que nós fizemos também um CSS interno e nós utilizamos o nome também. Então, tem o nome, tem o RGB, o RGBA e tem o hexadecimal. Então, existem várias possibilidades de a gente fazer isso. Tá? Deixa eu só conferir aqui se a gente usou todos. Não usamos, tá? Vamos lá. Então, eu vou aqui no CSS, só para mostrar para vocês aqui. Só para ter certeza, pessoal, vocês estão visualizando o arquivo CSS ou só o HTML? Dá um feedback, por favor. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. O áudio tá cortando um Pronto, pouco. está cortando. Deixa eu olhar aqui minha internet, tá? A internet, ela, de vez em quando dá uma oscilada, mas ela não dá falha, ela só aumenta os pings aqui. Pronto, é o Sublime mesmo, mas observa aqui que tem dois arquivos, né, na parte superior. Tem um arquivo chamado de seletor.css e tem o outro com o nome de aula2.html, tá? Então, no arquivo seletores.css, que inclusive eu estou vendo aqui do meu celular, na linha 11, observe que tem a cor chamada de RGB, tá? Tem uma cor chamada de RGB. E aí, ao invés de eu usar o RGB, eu posso usar o RGBA também, não tem problema nenhum. Quando eu uso o RGBA, o A ele vem de opacidade, é quando você quer colocar uma opacidade em uma cor, ou seja, uma transparência, tá? Na página 43, ele coloca até como um exemplo, ou melhor, vou fazer o seguinte aqui, tá? Só para a gente ver uma coisa diferente. Eu vou no segunda aula aqui, tá? Mais abaixo aqui. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Olha só. Lá na linha 52, eu acho que vocês estão vendo aí o arquivozinho segunda aula CSS, tá? Que é o arquivo HTML. Eu vou fazer aqui uma configuração, ou seja, eu vou fazer aqui uma div. Só para lembrar, pessoal, div basicamente consiste em você criar um bloco de informações. E esse bloco você pode usar para você colocar variados tipos de objetos. Você pode transformar essa div em um retângulo, por exemplo. Você pode colocar um texto, você pode colocar um vídeo, você pode colocar uma imagem. Então, você pode colocar um monte de coisa dentro dela, tá? E eu vou colocar da seguinte maneira aqui, ó. Vou criar dentro dessa div. Inclusive, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Vou criar um BR aqui, só para não ficar todas as informações juntas. Dentro da div, eu vou colocar um P. Apesar que os outros ali já tem um P, mas vamos ver. Já tem um P. E dentro desse P, eu vou colocar uma descrição. Ou seja, eu vou colocar um texto, tá? Eu vou colocar aqui o RGBA, tá? Que ele vem aqui, ó. Red, green, blue, alpha, peraí aqui. Vai escrito aqui, tá? Alpha opacity, que seria de opacidade, tá, pessoal?
é uma extensão do RGB desenvolvido e acrescentado ao CSS3. Então, só um detalhe, esse tipo de cor aqui, chamado de RGBA, ela foi uma cor, como o texto mesmo está colocando ali, foi uma extensão que foi tirada do RGB. Traduzindo, tá, pessoal? Resumindo aí, até a versão 2 do CSS, nós tínhamos apenas o RGB. A partir da versão 13, aí surgiu o RGBA, que obviamente foi uma evolução, uma atualização. E agora o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro deixa eu conferir se eu tenho alguma outra div, só para não dar confusão aqui, tá? Primeiro, vamos configurar a div aqui no CSS interno, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil aqui. Então, mais abaixo, eu vou colocar aqui, ó, uma div, tá? E observe que div foi aquele conteúdozinho lá que nós já criamos. E aqui nós vamos fazer uma configuração para ela, tá? Primeiro, nós vamos colocar aqui, por exemplo, uma margem. Vou colocar ela... Vamos ver se vai dar certo aqui, porque eu estou acrescentando conteúdo aqui, mas eu acho que vai. Se não der, a gente ajusta. A largura dele aqui, ele está falando que é 400 px, ou seja, 400 pixels, tá? A altura, está pedindo aqui 200 pixels, ok? Aí olha só o que ele acrescentou aqui, tá? E aproveita, a gente já vê também. Dentro de uma div, como ele é um bloco de conteúdo, tá, pessoal? Nós podemos utilizar as cores que a gente desejar. Por exemplo, aqui no CSS, vocês vão ver como colocar uma cor normal, tá? Como colocar, por exemplo, uma imagem no fundo. A gente vai ver como colocar gradiente, ou seja, a gente fazer a nossa mistura de cores, aí criar um gradiente em várias posições. Então, digamos que eu queira colocar aqui, ó, só para vocês terem uma noção aqui, digamos que eu queira colocar aqui, ó, background color, tá? E nesse background color, eu coloco aqui, por exemplo, green, que eu posso utilizar o nome, tá? Eu posso utilizar o nome. Deixa eu ver aqui, na configuração de parágrafo, ele já tinha feito aqui um parágrafo, mas eu vou ver aqui, ver se ele vai dar certo, tá? Deixa eu ver aqui que tem alguém ali tendo dificuldade para entrar. Só um instante, tá, pessoal? Pessoal. Pessoal, uma coisa que eu já falei várias vezes e vocês esquecem muito, tá? Por exemplo, essa dificuldade de entrar nesse aplicativo, acontece muito isso, tá? Assim, já está mais provado que ele é um programa... É um programa assim que ele tem muitas inconsistências, tá? E aí o que acontece? Se você abrir e não deu certo, por exemplo, fechou o programa, tentou novamente, não deu certo, reinicia o celular, tá? A internet está ruim, reinicia o roteador. Isso a gente falou inúmeras vezes. Então nós temos colegas que estão tentando entrar, mas não tentou todas as possibilidades. E o curso, eu quero ensinar a vocês que vocês devem pensar formas diferentes de resolução de um problema, tá? Quem trabalha com tecnologia, pessoal, é um caso sério, porque... Certo, Luciano, beleza. Mas, assim, o importante é que tente. Olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês vão trabalhar em uma empresa
tá? O cara vai chegar... Então, nesse caso aí, Luciano, talvez era o celular, né? Sobrecarregado com muita coisa. Você vê que no seu você não conseguiu, no da sua mãe você conseguiu, tá? Então, em uma empresa, quando uma empresa lhe contrata, diz lá o seguinte, ó, você vai trabalhar com a tecnologia, você vai fazer isso. Meu amigo, o seu patrão não vai querer saber se você sabe ou não. E ele não vai lhe dizer de que forma deve fazer. Então você vai ter que tentar de várias formas. Tenta de uma forma, não conseguiu, tem que pensar em outra. Ah, vou tentar outra. Aí vai lá e faz. Né? Eu, por exemplo, muitas vezes eu pego computadores aqui que, por exemplo, eu nunca passei por determinada situação que aquele computador está oferecendo. Eu vou tentando, por exemplo, eu tenho um checklist e eu vou fazendo, ó, vou tentar isso, aí não resolveu, agora eu vou tentar isso, não resolveu, vou tentar isso, essa outra forma, não resolveu. O que é que eu faço? Geralmente, quando eu tento todas as formas, se eu tiver com muito tempo e muita paciência, o que é que eu faço? Eu começo a refazer todo o checklist. E muitas vezes uma das formas que eu fiz não foi feito correto. Aí quando eu faço novamente, ele dá certo. Ou simplesmente, às vezes, eu deixo o computador de lado e vou pensar em formas de resolver aquele problema e daqui a pouco eu tenho uma ideia, vou lá e coloco em prática. Então, o importante é que vocês possam tentar de várias formas. Não é só tentou, não deu certo, parou, tá? Tem que tentar de várias formas. Mas vamos lá, pessoal, no P, tá? Na tag P, eu vou colocar, aliás, deixa eu ver, as outras tag P sempre usar coisas diferentes. Vamos ver aqui só uma tag P, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, um colo. Uma coisa, pessoal, que confunde bastante é essa questão, por exemplo, de background colo e colo. Então, às vezes, nas aulas presenciais, os alunos querem colocar, por exemplo, utilizando essa propriedade colo, querer colocar uma cor no objeto, por exemplo, numa div. Não vai, tá? Porque colo é uma propriedade que a gente usa para colocar em textos, tá? E background, que quer dizer cor do fundo, ou seja, background já é a cor do fundo. Aqui ele só colocou um atributo que ele colocou color. Ou seja, o tipo de cor do fundo vai ser uma cor e não uma imagem, não um gradiente e assim por diante, tá? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que as coisas, elas são muito lógicas. Então, a gente tentando seguir mesmo essa lógica. Então, vou colocar aqui um FFF, pronto, ponto e vírgula. Agora, eu vou colocar, por exemplo, fonte family, tá? Inclusive, eu falei sobre isso na aula passada, ou seja, família da fonte. Então, nós temos duas famílias de fonte. Nós temos uma fonte chamada sans serif, tá? E existe no caso, com serif e sem serif, tá? O serif que ele trata é quando um cantinho da letra, aliás, os cantos da letra, ela tem umas pontinhas, ele é pontiagudo, ou seja, ele tem ponta, tá? Então, seria as fontes serifadas. E as fontes sans serif seriam as fontes que elas são arredondadas. Como, por exemplo, as próprias fontes que vocês estão vendo aqui no Sublime. Arial, por exemplo, tá? Arial é uma fonte sem serif. Já Times New Roman, por exemplo, já é uma fonte com serif, ou seja, ela já tem um cantozinho. E as famílias de fonte, uma dica também que eu digo a vocês, vou colocar aqui, ó, sans serif. Ou seja, nesse caso ele vai para a família de Arial, essas coisas, as fontes com os cantos arredondados. Uma dica que eu dou a vocês é o seguinte, vocês colocarem, vou trabalhar, vou praticar, vocês colocarem no Google, por exemplo, famílias de fontes CSS, vocês vão encontrar um monte de famílias de fontes, tá? E aí vocês podem usar, ele já mostra o modelozinho, e aí você só é pegar ela e usar, pegar aquela combinação lá de família de fonte e usar, tá? Em seguida, nós temos aqui, ó, font size. Então, o font size, ele é o tamanho da fonte, ou seja, quando você vai colocar size vem de tamanho, tá? Então, fonte, ou seja, o tamanho da fonte. E nós podemos usar como tamanho da fonte o pixels, por exemplo, ou nós podemos utilizar o EM, que é uma unidade de medida, como eu já falei nas aulas anteriores, é a unidade de medida proporcional, que trabalha com proporcionalidade. Então, eu vou colocar aqui 1.1 EM, por exemplo. Lembrar de sempre finalizar com ponto e vírgula, tá, pessoal?
Aí eu vou colocar aqui, ó, background, color, tá? Aí você vai dizer, professor, como é que eu vou colocar uma cor de background na letra, por exemplo, que é no parágrafo? Primeiro que a gente vai usar o RGBA, tá? E o RGBA, ele vai ter uma opacidade. Qual é o intuito aí? Primeiro, nós criamos um quadrado, entenda que a div lá, o intuito foi exatamente criar um quadrado, com a largura de 400 px e uma altura de 200 px, e ele que vai ter uma fonte, aliás, um fundo verde. E o RGBA, basicamente, o que é que vai acontecer? Entenda que vai ter um texto e esse texto ele vai ter como se tivesse passado um marca-texto em cima dele. Só que, na verdade, vai ficar por trás do texto. E o RGBA, a gente vai criar uma transparência. Então, vai ficar um texto meio transparente, tá? Ou seja, a cor da fonte fica normal, mas a cor do fundo da fonte ele vai ficar meio transparente. Eu vou fazer aqui, se vocês não entenderem, mas na prática vocês vão... Aliás, quando eu mostrar o resultado, vocês vão entender. E a gente altera essa questão da opacidade para vocês verem como é que ele fica, tá? Então, primeiro, você começa da esquerda para a direita. O R é o que nós vamos inserir agora, que vem de red. Então, por exemplo, de acordo com o exemplo que ele está mostrando aqui, não vai ter vermelho, tá? Aí depois vem o green. Então, no green, ele já está pedindo para colocar um verde, por exemplo, tá? Então, na verdade, nós vamos colocar um verde. Outra coisa, o outro zero seria o blue, mas ele também está dizendo que não vamos colocar azul. Então, ou seja, o RGBA que nós estamos utilizando aí só é a cor verde. Só que essa cor verde, ele pede para a gente colocar uma transparência de 0,5. A transparência, ela vai de 0,0 até 1,0, tá? É a escala que a transparência trabalha. Então, esse 1,0 quer dizer que ela está totalmente transparente, tá, pessoal? Então, nesse caso, ele ficaria totalmente transparente. Então, vou colocar aqui o 0,5, que ele vai ficar só com, digamos, 50% de opacidade, tá, pessoal? Vamos lá. Daqui a pouco a gente altera esses valores para vocês verem os resultados na prática. Aí vou colocar aqui, ó, position, colocar relativo. Quando se fala em position, ou seja, a posição do texto, ele vai ser relativo. Relativo ao quê, pessoal? Relativo ao quadrado que a gente criou, que foi a div. Tá? Então, assim, ela vai se ajustar no texto. Aliás, ela vai se ajustar dentro do retângulo, tá? Por isso que ele vai ser relativo. Mas ele criou aqui uma margem, ou seja, um top de 50%. Então, quer dizer, ele vai ficar mais ou menos no meio da tela aí. Vamos lá, ou no meio da tela mesmo. Aí, text align center, ou seja, ele vai ficar no centro, na horizontal, tá? E aqui ele colocou uma pad, ou seja, somente pad, deixa eu ver colocar aqui. Pad, que é o afastamento da borda, como se vocês entendessem que tivesse um recuozinho. Tem a borda do retângulo e ele vai se afastar um pouquinho da borda. E ele colocou aqui 2%, tá? Vamos rezar aqui que o navegador ele consiga mostrar, ou seja, ele consiga reproduzir o navegador aqui para a gente. Já salvei, tá, pessoal? Vou só reproduzir aqui o navegador. Vamos rezar que ele... Matheus aqui tem saído. Deixa eu liberar a entrada do Matheus. Pessoal, só me confirme aí se vocês estão vendo o navegador, por favor. Pessoal? No meu não está aparecendo, professor. No meu celular também está preto. O meu está todo preto. Agora está aparecendo só o rosto do senhor e a tela de trás está ficando preta. Esses compartilhamentos estão tristes aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo o navegador? Ah, tá aparecendo uma tela. Deixa eu minimizar agora. E agora? Tá aparecendo o navegador? Tá aparecendo. Pessoal, ó.
Quando eu coloquei um background verde lá, ele aplicou em todos os textos, tá? Vocês podem observar aí. Mas entendo que porque foi a questão de aproveitamento. Deixa eu ver aqui o que é que me mandam aqui. Só um instante. João Vitor, acho que tem dificuldade. Só fica e não sai disso. Wesley. Vou ver aqui, complicou. Só um instante, pessoal. Só vamos ver aqui, tá? Olha só. Primeiro vocês entendam aqui, ó, que o que a gente fez, o intuito aqui foi mais essa questão desse retângulo aqui abaixo. Vamos ter lá o RGBA, RED e tal. Observa o seguinte, ó, que atrás do texto não tem um retângulo com um verde mais assim, que destaque maior, né? Que tem um destaque maior. Vocês conseguem visualizar isso aí? Dá um feedback aí, por favor, se vocês conseguem visualizar. E no meu ficou preto de novo, professor. Ficou preto de novo. Aí quando o senhor Oh, clica meu no mouse, Deus. aí volta a imagem do senhor e fica preta na tela. Aí fica indo e Ah, voltando. tá, mas tá vendo aí, a Eduarda disse que tá vendo aqui. Então, ó, é só para eu vou tentar aqui, tá, aí Agora para apareceu. o Sublime, apareceu, né? Porque eu estou compartilhando agora a minha tela inteira, então tudo que eu fizer vocês veem agora, tá? E não só no navegador. Mas observe o seguinte, eu vou aqui no Sublime, olha se eu colocasse, por exemplo, no RGBA, eu colocasse 1.0, tá? Porque é o limite, é o máximo, 1.0. Eu vou salvar, vou voltar aqui no navegador e vou atualizar. E aí você vai ver, por exemplo, ó, primeiro que as cores aqui ficaram tudo forte, tá? Ó. Observe que o retângulo aqui ele ficou ainda mais forte. Mas eu vou voltar lá e vou colocar o seguinte, ó, vou colocar 0.2, só para vocês verem que agora vai ficar só uma marquinha, tá? Só uma coisinha bem levezinha, ó. Ó como é que ele fica lá agora, tá vendo, ó? Então foi só para dar um destaque aí, tá? Então acho que isso aqui foram divs que foram criados, mas a gente consegue corrigir isso daqui, ó. Nós conseguimos, ó, corrigir isso daqui. Primeiro, como é que eu faço para corrigir essa questão dessa div? Por exemplo, eu vou criar aqui uma classe, ó, só para funcionar lá. E eu vou colocar, por exemplo, texto. Vou colocar, aliás, vou colocar caixa, por exemplo. Ó, aí eu vou subir aqui, onde tem a div lá, eu vou fazer o seguinte, ó, que foi a configuração que eu fiz, tá? Eu vou colocar aqui ponto caixa, pronto, deixa eu ver se ele já resolve, ele só aplica lá agora. Seria o intuito, né? Mas ele não aplicou. Deixa eu ver aqui, viu? Caixa. Então, era para ele ir aqui, mas com isso daqui ele não... Só caixa... E mesmo assim ele aplicou em tudo, curioso, viu? Tem coisas que a gente fica sem entender, porque eu criei aqui uma classe, e essa classe eu coloquei o nomezinho de caixa aqui na linha 34, tá? E lá abaixo, na linha 70, eu chamei só a caixa, não era para ter ficado os outros aqui, tá? Deixa eu tentar aqui, ao invés da classe, eu vou criar um ID, por exemplo, ou caixa. Deixa eu criar um ID aqui para ver se ele vai, tá? Aí lembrando que o ID a gente usa o jogo da velha, ó, caixa. Mais abaixo eu vou aplicar um ID aqui, ó. E se ele resolve.
Então, foi a mesma coisa. Tem umas coisas curiosas aqui. Deixa eu fechar aqui o navegador e abrir de novo, ver se ele resolve. Luciano tá só ouvindo a voz, tá tudo preto aí também, é? Ai, Deus, meu Deus do céu. Depois da aula eu vou desinstalar o aplicativo e tentar novamente aqui. E agora, pessoal, aí, o que é que vocês me dizem? Estão visualizando aí, pessoal? Tá tudo No meu preto, pessoal. não Vocês estão aparecendo vendo? nada, porque só uma hora aparece, outra hora some. Vamos lá, vamos tentar outro compartilhamento aqui, tá? Deve ser um problema no aplicativo, porque a internet aqui em Ah, casa tá com boa. certeza. Não, é com certeza. Hoje eu sei que o problema é no aplicativo, porque, por exemplo, ó, eu vou tirar aqui o compartilhamento e vocês vão me ver sem dificuldade, tá vendo? Ó? É, Conseguem me ver aí aparece, de boa. sem o compartilhamento de tela tá aparecendo, senhor. E com o Então, compartilhamento aparece. é nessa questão, tá? Ele tá, agora tá, né? Agora ficou. Não tá aí vendo a tela? Não, a tela não tá aparecendo. Não tá vendo não o navegador? No meu celular eu comecei a ver O agora o navegador navegador. tá. Sim, navegador. Pronto. Então, ó, observa que a transparência, ou seja, o RGBA, tá? Não vou nem me prolongar mais aqui, mas o RGBA basicamente consiste nisso, né? De você colocar uma transparência de uma cor em um determinado local. Essa transparência pode ser um texto, pode ser, por exemplo, um retângulo. Então, quem diz é você. Então, existem várias formas de a gente trabalhar com curvo, tá? Eu não vou me prolongar, porque já tem um atrasozinho da questão desse compartilhamento de tela, tá? Então, assim, eu vou agilizar aqui. Mas tem uma outra forma, eu vou compartilhar agora o Sublime, para a gente ver outra forma de trabalhar com, com preenchimento. Ah, meu Deus, compartilhei a coisa errada aqui, só um instante. Vamos lá. Estão visualizando o Sublime aí? Me dá um feedback, por favor, se vocês estão visualizando o Sublime. Hein, pessoal? Apareceu. Pronto. Sim, Sublime, né? Beleza, vamos lá, que bom. Por exemplo, aqui acima, digamos que eu vou mudar, tá? Ao invés de eu usar, por exemplo, na linha 38, ao invés de eu utilizar um background color, que eu coloquei aqui um green, ou seja, um verde, eu posso utilizar, vou apagar aqui só para a gente refazer aqui. Ó. Vou colocar aqui um background e ao invés de eu usar aqui um background color, eu vou utilizar um background imagem, tá, pessoal? Então, ó, vou procurar aqui, observe que tem aqui, ó, background imagem. E uma coisa, tá, pessoal? Muita gente se confunde também aqui nesse background imagem. Às vezes as pessoas já querem colocar diretamente o caminho e o nome da imagem que está, digamos, que você está querendo aplicar. Aí não vai. Então, no CSS, para a gente chamar essa imagem, a gente vai ter que colocar aqui uma URL. Tá? A URL, vocês lembram lá que é um caminho. Então, é uma propriedadezinha ali do background imagem, tá? Então, deixa eu só verificar aqui quais são as imagens que eu tenho lá na pasta de vocês, para a gente colocar. Só um instantezinho aqui, por favor. Tranquilo, já encontrei aqui. Eu vou colocar uma imagem, ela tem um nomezinho aqui de back, que já é exatamente o background, ela é JPEG. Tranquilo, vamos lá.
Então, primeira coisa, tá? O caminho ele é o mesmo do HTML. A diferença é que lá no HTML não precisa a gente colocar essa propriedade URL. No CSS a gente precisa. Então, eu vou colocar aqui, ó, img barra, o nome do arquivo lá é chamado de back e o tipo do arquivo é chamado de JPEG, ou seja, JPG, tá? Então, para a gente colocar um background na imagem, nós colocaríamos dessa forma. Vou salvar, tá, pessoal? Vou salvar aqui, fazer um Ctrl S. E vamos ver se ele vai aplicar em tudo ou só naquela caixazinha. Se ele aplicar em tudo, eu vejo aqui uma outra forma, que assim fica legal. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o navegador. Me digam aí se vocês conseguem visualizar o navegador. Pessoal, conseguem visualizar o navegador? Só me dá um feedback aí, por favor. Consigo sim ouvir o navegador. Pronto. Também consigo ver o navegador. Pronto, tranquilo. Observa que nessa caixa de texto aqui que nós criamos agora, vocês podem observar que agora tem uma imagem de fundo, não é isso? Tem lá uma imagem de fundo, ó. Então, assim, no background, nós podemos utilizar uma cor, tá? Uma cor normal. Agora eu esqueci o nomezinho que se dá uma cor normal. E nós podemos utilizar uma imagem e mais na frente no livro nós vamos trabalhar com gradiente. Por exemplo, a gente definir que em cima ele começa com vermelho, embaixo ele vai terminar com amarelo. Então ele vai fazer essa mistura, tá? Que é chamado de gradiente. Que a gente pode usar 2, 3, 4 cores, aí vai ser a nossa necessidade. Ok, pessoal? Então seria esse o intuitozinho aí da gente poder ir trabalhando com os textos, tá? Aliás, trabalhando com as imagens, trabalhando com as cores, imagens. Vamos fazer mais coisas aqui. Vou compartilhar novamente o Sublime. Só que dessa vez eu vou criar um novo arquivo, tá, pessoal? O HTML, para não ficar colocando tudo numa janela só, tá? Vou lá, HTML, sintaxe, só me confirme aí se vocês já estão vendo o Sublime, tá? Com um arquivozinho em branco, que eu vou abrir aqui um HTML, tá? Eu vou colocar aqui, ó, terceira aula CSS 3, tá, pessoal? No header eu vou colocar aqui um lang e vou colocar um pt-br. Tem alguém entrando aqui, deixa eu só verificar, tá? Matheus. Ok, valeu, Gabriel. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Lembrando que eu aconselho que sempre que vocês forem fazer o HTML, comece a colocar esse lang aqui em cima, tá? Isso é uma boa prática de desenvolvimento. Na página 44 do livro, ele falando sobre propriedade de texto e align, ou seja, propriedade do alinhamento do texto. Assim como no Word, no Excel, nós podemos definir o alinhamento, se ele vai vir à esquerda, se ele vai vir à direita, ou seja, de que forma ele vai vir, tá? Ele vai vir, então a gente pode fazer essa mesma formatação aqui no CSS. Como é que a gente vai fazer ela? Primeiro, tá? Eu vou criar um monte de tag P aqui, tá? Para mostrar para vocês o alinhamento. Tag P. Tag P. Vamos lá. E dentro dessa tag P, eu vou colocar aqui, ó, texto à esquerda. Eu vou fazer um e depois eu vou copiar e colar para agilizar o nosso processo aqui, tá? Como nós vamos criar várias formatações e nós vamos ter vários P's, é interessante que a gente trabalhe com classe, porque senão como é que a gente vai aplicar, por exemplo, várias configurações se todos chamam-se de P? Então a gente tem que ter, por exemplo, P1, P2, P3, P4 e assim por diante, tá? Só que aqui nós vamos criar uma classe e nós vamos colocar, por exemplo, esquerda, que é em relação ao alinhamento. Aí o que é que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Primeiro, deixa eu organizar aqui. Vou colocar um HR. Vou colocar aqui
aqui um HR. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Seleciono essas duas linhas, faço um Ctrl C, aí teclo Enter, Ctrl V. Aí aqui eu já vou colocar, ó, esquerda, aí eu vou colocar aqui centro, tá, pessoal? Texto ao centro. Eu vou fazer mais um agora aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que era para ele vir um HR aqui, ele não veio. Eu teclei Enter aqui. Vamos lá, texto ao centro. Aí agora eu vou colocar aqui direita. Então vou colocar aqui texto à direita. Deixa eu ver mais aqui. Mais abaixo eu vou colocar aqui justificado. Lembrem lá que são os 4 alinhamentos que vocês viram lá no Word, por exemplo, né? São o esquerda, direito, centralizado e o justificado. Então, texto justificado. Então, colocamos tudo isso daqui. No caso do texto justificado, só para a gente perceber que realmente ele vai ficar justificado, eu vou digitar um textozinho maior aqui, tá, pessoal? Senão ele vocês não vão perceber a diferença. Ele vai ficar como se fosse à esquerda. Vou colocar aqui, ó. Com a propriedade e deixa eu ver aqui, viu? Vamos realizar o alinhamento de texto a CSS oferece 4 tipos de alinhamento. Vou colocar só isso daqui, tá? Só para vocês verem aqui. Para agilizar o nosso processo, pessoal, eu vou criar um CSS interno, tá, pessoal? Vou criar um CSS interno. Então, aqui abaixo do título, primeira coisa, eu vou criar uma meta, porque como nós temos aqui texto, se a gente não colocar a meta, eu acho que o meu navegador... meu navegador está atualizado, porque eu atualizei ele essa semana. Mas na precaução e no hábito, né, de saber que algum usuário final pode não ter o navegador atualizado e vai ficar onde tem acentos, onde tem cedilha, ele vai ficar um símbolo. Então, pensando nisso, a gente coloca o meta char7, tá? Aí vamos criar aqui um style, que lembrando que o style não vai ter também a necessidade da gente colocar esse type aqui, ó. Coloca só o style mesmo, tá? E aqui a gente vai fazer a configuração. Então, primeiro que nós vamos usar as classes. Então, ó, primeiro aqui, ó, classe esquerda, ó, esquerda, tá? E na esquerda a gente vai criar, ou a gente vai definir uma formatação para ela. Eu olhando aqui, não vai nem precisar eu teclar Enter, tá, pessoal? Porque vai ser só uma propriedade, e aí não precisa estar teclando Enter aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, text align. Por exemplo, o primeiro é esquerdo, então esquerdo é left, tá, pessoal? Então aqui é left. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Aliás, eu vou fazer tudo um por um, tá? Aí ponto, novamente. Aí vou colocar aqui, ó, centro. Observe que eu estou utilizando o mesmo nome das classes que eu já criei aqui embaixo, que eu já defini aqui embaixo, na verdade, né? Aí eu vou colocar text align, por exemplo, e o alinhamento do texto à direita, aliás, é centro, né? Text align foi centro que eu coloquei aqui. Então, center, tá? Vamos lá, próximo. Aí, agora vai ser direita, né? Então, direita. Lembrando que o nome tem que estar exato, tá, pessoal? Então, text align. Aí eu vou colocar aqui direito em inglês. Observe que ele está utilizando aí tudo em inglês, não é isso? E por último,
justificado. Justificado. Agora eu vou colocar lá, ó, text align. Aí, só em colocar a primeira letra, uma dica, tá, pessoal? Se vocês não lembrarem do nome completo, que muitas vezes, obviamente, eu não lembro da escrita, né? Principalmente do inglês. Então, só em colocar a primeira letra, a gente já consegue ter esse acesso aí, ok? Então, vamos ver lá agora como é que fica a questão do alinhamento, tá? Então, eu vou salvar, fazer um Ctrl S aqui. Já tem aqui na quarta tarde, que é a página que eu já abri. Então, eu vou colocar aqui, ó, terceira aula CSS, tá? Eu vou abrir lá e vou compartilhar com vocês e reze aí para esse compartilhamento de tela funcionar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá, pessoal? Navegador. Assim que vocês visualizarem o navegador, por favor, me informem. Já vi que vocês estão vendo aí, né, pessoal? Então, ó, acho que todo mundo aí já está vendo a questão do alinhamento. O texto que eu coloquei ainda foi pequeno, então eu vou reduzir o tamanho da tela aqui, tá, pessoal? Só para vocês verem que o texto ele fica justificado, tá? Ó, então, se vocês observarem aí, nós temos o alinhamento à esquerda, nós temos o centro, nós temos a direita e, por último, nós temos o justificado. Então, nós podemos fazer toda a configuração do texto assim como se nós tivermos no Word, tá? Fazer aquela mesma configuração. Inclusive, podemos colocar cor, podemos colocar o fundo, ou seja, o preenchimento do fundo. Podemos colocar várias formas aí, tá? Um exemplo, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o Sublime. E agora eu quero que vocês me ajudem aqui, tá? Eu vou querer que vocês me ajudem aqui. Deixa eu só ver aqui o que é que o Wesley está tendo dificuldade para entrar. Dessa vez eu vou perguntar... Vou perguntar a cada um de vocês, tá, pessoal? Então, vou direcionar a pergunta, tá? Vou direcionar a pergunta. Deixa eu ver aqui. Ô, Alan. Alan. Deixa eu ver se o Alan tá online aqui. Alan, tá me ouvindo, Alan? Pessoal, um outro aviso, tá? Se por acaso vocês estiverem sem o chatzinho aí ativo, é só vocês desinstalarem o aplicativo e instalar novamente que o chat volta, tá? Alan, ainda tá preto, filho de Deus, aí para você a tela ou você tá conseguindo me acompanhar? Deixa eu ver aqui, o Alan, agora deixa eu ver aqui. Esse Inherite, como a Josenildo falou alguma coisa? Estou conseguindo visualizar a tela. Pronto. Ah, tranquilo. O Alan aqui, deixa eu ver aqui. Só um instante, viu, Gabriel, que eu já respondo aqui. Deixa eu ver aqui se o Alan não me responde nada. Ele colocou lá no grupo que a tela está escura para ele desde a hora que ele entrou. Não tem problema não, Gabriel. É só para mostrar o exemplo mesmo do... Deixa eu mandar um áudio aqui, viu, para o Alan, só um instantezinho.
Alan, quando não consegue, cara, tem que falar, porque aí fica mais fácil. Por exemplo, eu estou lhe chamando lá na aula várias vezes e você não responde, tá? Então, essa questão da imagem aí que você mandou é como se você não estivesse entrando na aula ainda, na sala ainda, tá? Essa questão da tela aí, a gente tá vendo que tá tendo esses problemas de compartilhamento. Mas vai interagindo, filho de Deus. Ficar calado não ajuda muito não, viu? Vá tentando aí, veja o que é que você me diz aí. O Gabriel, esse tem Ierite e tem um nomezinho bem parecido, tá? São dois nomes parecidos com a questão do texto. A questão do texto é como se fosse, por exemplo, a primeira linha ele tivesse um recuo, alguma coisa assim. Eu não tenho muito hábito de usar esse inherit, mas na verdade assim, o inherit ele pega o recuo porque ele vai herdar a configuração do parágrafo anterior. Então, na verdade, o inherit ele é de herdar, tá? Ele vai herdar a informação do parágrafo anterior. Só que assim, eu não tenho muito hábito de usar. Geralmente eu uso só o justificado mesmo, tá? Deixa eu ver aqui o que é que o Alan tá. Deixa eu mandar aqui a mensagem para ele. Porque o cara tá. O áudio não entra, ele não tá ouvindo nada e ele fica calado. Ô Alan, meu Deus do céu. O Alan tá online. Vou mandar aqui a mensagem para ele. Alan, o áudio tá saindo para todo mundo, cara. O áudio e o vídeo, tá? Já olhou aí se é o áudio do seu celular que tá baixo? Aumenta aí o áudio, filho de Deus. Qualquer coisa, fecha tudo, reinicia o celular e tenta novamente. Não é isso que eu já venho falando várias vezes. Tenta resolver o problema, não ficar parado, travado. Gabriel, entendeu aí que esse Inherit aí eu não uso muito ele com frequência, tá? Não tenho muito hábito de usar ele, mas ele vem mais de herdar o comportamento do pai, ou seja, do parágrafo. Suponhamos que tivesse um parágrafo dentro do outro, alguma coisa assim, tá? Ou um texto que tivesse dentro de um parágrafo. Eu não tenho muito hábito não de usar ele não. Também não vejo muita necessidade. Então, pessoal, continuando aí. Vocês viram essa parte do alinhamento? É outro Alan aqui, Alan. Beleza, foi mal aí, porque tem dois Alan na sala, né? Mandei mensagem aqui para ele. Por isso que vem a confusão. Não usar o nome completo, mas foi mal aí, Alan. Pessoal, vamos lá, continuar aqui, vamos ver se a gente agiliza aqui o processo, tá? Então, olha só, dando continuidade, tá? Dando continuidade, na página 45, nós temos aqui, ó, propriedade de texto decoration, ou seja, decoração do texto, tá? Então, nesse caso, nós vamos aprender agora a decorar o texto. Deixa eu ver aqui o que é que estão mandando para mim. Ver se a aula vai hoje. Só um instante aqui, viu? Ó, como é que, veja bem aí, Alan, como é que o problema é com o meu aqui, por exemplo, se você consegue ouvir no fone do seu celular, mas no Viva Voz você não consegue. É um problema no seu celular e que você tem que configurar. Porque se fosse um problema no meu, você não ouviria nem no fone, nem no, no Viva Voz. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que o negócio é tenso. Vamos lá. Pessoal, na página 45, tá?
nós vamos começar a trabalhar com efeitos de texto, tá? A gente colocar efeitozinhos no texto. Com fé em Deus eu consigo dar aula. Com fé em Deus, meu pai. Tenho essa... Vamos lá. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro cara. Pessoal, é porque assim, eu fui falando aqui e me passou pela memória aqui de fazer algumas modificações aqui, tá? Só para a gente praticar aqui, eu vou começar aqui de cima para baixo. Cada pessoa eu vou perguntar como fazer uma determinada configuração, tá? Então eu quero que vocês me ajudem aí, por favor, tá? Alan, consegue me ouvir? O Alan, que está online aqui, porque tem dois Alans. Consegue me ouvir? Responde aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos lá. O Alan que não respondeu. Eduardo, gostaria que você me ajudasse aqui a resolver uma questão, tá? Eduardo está me ouvindo? Diga aí um oi, levante a mão aí, ou faça alguma coisa aí para dizer que você está realmente me ouvindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta para você tentar me resolver. Ok. Eduardo, nessa linha 7 aqui, tá? Onde tem o texto à esquerda, eu gostaria que você me dissesse aí qual a propriedade do CSS que eu devo fazer para inserir uma cor laranja. Como é que eu faço para inserir uma cor laranja nesse texto esquerda, aliás, na linha 7? Coloca aí pode colocar no chat aí, de que forma eu posso falar. Ô, Eduardo, por que, Eduardo? Eduardo, por que você não quer participar? Tá. Gabriel, me diz aí qual é a propriedade que eu devo colocar para inserir a cor laranja aqui na linha 7. Color e o nome da cor, orange. Como é? Repete aí, por favor. Vai usar a color e vai colocar o nome da cor orange. Beleza, cara, é isso mesmo. Pessoal, não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Isso daí não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Por isso que eu quero que vocês participem, tá? Gostaria muito que todos pudessem participar. Valeu, Gabriel. João Vitor. João Vitor. João Vitor, pode me ajudar aqui, João Vitor? João Vitor, está me ouvindo? Voltei, professor. Beleza, Josenildo, valeu. João Vitor, está me ouvindo? João Vitor parece que não está ouvindo. Vamos lá. Matheus, me diga aí como é que eu faço para colocar um background, tá? Um background na cor verde aqui na linha 8. Como é que eu faço aí? Ei, Matheus. Matheus, consegue me ouvir, Matheus?
Valeu, Matheus. Isso mesmo, cara. Tá certinho, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, um background color e aqui eu vou colocar um green, tá? Então, ó, pessoal, por favor, tá? Faz as atividadezinhas, pratica em casa, porque vocês veem que isso é muito simples, tá? De se fazer, é uma coisa muito simples mesmo, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, porque uma coisa que eu esqueci de explicar para vocês lá no início da aula é que agora eu vou fazer duas frequências, tá, pessoal? Vou fazer duas frequências. Uma no meio da aula e a outra no final, ok? Só um instantezinho aqui. Daqui a pouco ele abre aí. Pessoal, nos próximos aqui eu vou chamando o restante do pessoal aí para ir ajudando nessa questão dos efeitos, tá? Ou melhor, na questão de inserir informações e dessa forma eu vou trabalhar o restante do módulo, tá? Em alguns momentos eu vou parando e vou chamando um por um para que vocês possam ir me ajudando aqui, certo? Vamos lá, então na página 45 ele tem lá a propriedade text decoration, que é exatamente a gente colocar efeitos dentro do texto, tá, pessoal? Vamos lá, vamos fazer isso daqui. Então, deixa eu só aplicar ele aqui, só um minutinho. Só um minutinho, tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, digamos o seguinte, tá? O que seria esse text decoration? O text decoration seria basicamente a gente aplicar alguns efeitos, como, por exemplo, um itálico, um sublinhado, um taxado, uma linha na parte superior, tá? Então, a gente pode colocar essas várias propriedades. Como vai aumentar aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou organizar daquela forma que eu sempre organizo, para ficar mais fácil a gente ir trabalhando, tá? Então, vamos lá. Então, ó, primeiro, vou colocar aqui abaixo, ó, text, ou seja, no texto à esquerda, vou colocar, eita, coloquei o texto lá em, não, text decoration, tá, pessoal? E no text decoration, eu vou colocar a primeira propriedadezinha aqui, tá? Eu vou colocar o underline, tá, pessoal? Já dá para perceber, né? Quer dizer que esse texto ele vai ficar com o efeitozinho underline, tá, pessoal? Eu vou fazer em tudo, depois eu mostro para vocês no navegador, para não ficar essa questão de compartilhamento de tela e, consecutivamente, ficar, digamos, atrasando ainda mais. Então, nesse caso aqui, vai ficar um texto underline, ou seja, sublinhado, na verdade, né? Vai ficar um sublinhado no texto, tá? Aí, no segundo parágrafo aqui, ou seja, no centro, eu vou só dar uma organizada novamente. E agora, no text decoration, eu vou colocar, quer dizer, aqui, ó, text decoration. E agora eu vou colocar aqui, ó, overline. Então, primeiro vem a questão o seguinte, pessoal. O underline, ele vai ficar uma linha na parte inferior. O overline vai ficar uma linha acima do texto, tá? Então, a gente coloca lá os dois, ok? Outro detalhe, por exemplo, vou colocar mais abaixo aqui, vou dar uma reorganizada aqui na direita também. E existe ainda uma outra propriedade, por exemplo, text decoration, eu posso usar o none, tá? Então, esse none aí, ele vem com o nomezinho de padrão, tá? Ou melhor, ele quer dizer padrão. Ele vai ficar com um texto, um decorado aí padrão, ou seja, ele vai mudar pouca coisa aí. Daqui a pouco vocês veem aí como é que ele fica, tá? E por último, então são 4 aqui, deixa eu organizar aqui para a gente fazer o último. Fazer aqui o último. E por último aqui, que vai ser um taxado, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, text decoration. Aí eu vou colocar o line
esse nomezinho aqui complicado, tá? Então, lá do Word, por exemplo, do Office, essa última propriedade desse text decoration, ele é nada mais do que um taxado, ou seja, uma linha que vai ficar no meio do texto, tá? Vou salvar aqui para compartilhar com vocês. Assim que mostrar para vocês aí o navegador, me avise. Eu acho que já mostrou logo de cara, né? Apareceu já. Pronto, valeu, Gabriel. Ó, atualizei aqui, tá? Primeiro, tem a cor laranja lá que a gente fez, né? Que o Gabriel falou. Observe que o texto à esquerda, ele está com um sublinhado, tá, pessoal? Ele está com um sublinhado. O texto ao centro, não sei se dá para vocês perceberem aí. Deixa eu tirar lá o background para que vocês possam visualizar, porque ele não deu para ver ali. Só um instantezinho aqui, tá? Pronto. Aí observa que agora já ficou uma linha na parte de cima do texto, tá? O texto à direita, que está errado ali, né? O texto à direita, ele tá normal, ou seja, tá o padrão, tá? Que o none quer dizer padrão. E o último efeitozinho aqui, ó, que é o taxado, que é uma linhazinha cortando. Esses mesmos efeitos nós temos lá no Word, tá, pessoal? Então, existe a possibilidade também da gente colocá-los aqui. Pessoal, deu para compreender aí essa parte do... Deu para compreender aí esse texto decoration aí, como é que ele funciona? Deu sim para entender, professor. Pronto, valeu. Vamos lá, então isso daí foi na página 45, tá, pessoal? Na página 46, ele já vem o texto transforme, tá? Que é o transformar as letras. Como é que corresponde isso daí? Nós temos lá no Word também. Seria basicamente o seguinte, digamos, lá no Word, tá? Eu não sei se vocês se recordam aí, mas lá no Word, quando a gente coloca um texto todo minúsculo, um exemplo, aí, aliás, vou dar um exemplo, coloca um texto tudo maiúsculo, geralmente as pessoas apagam e digitam tudo minúsculo, mas lembram que tem uma ferramenta de alternar entre maiúsculos e minúsculos, então você pode fazer isso daí. Aqui no CSS você também pode fazer isso. Por exemplo, não precisa necessariamente você digitar um texto todo maiúsculo ou digitar um texto todo minúsculo. Você pode fazer essa configuração. Primeira letra maiúscula e tal. Então, você pode fazer isso aqui. E é o que nós vamos fazer agora, tá, pessoal? Vamos lá. Aproveitando essa mesma estrutura aqui, eu vou aqui na esquerda, que é o primeiro, tá? E agora eu vou colocar o seguinte, ó. Text. Aí agora eu não vou usar o decorate, vou usar o transform, tá? Text, tracinho, ele não apareceu ainda, aqui, ó, transform. Primeiro, uppercase, tá? Então, o uppercase, basicamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai transformar o texto que está minúsculo, ele vai transformar em um texto todo em maiúsculo. Ele não precisou, ou seja, a gente se preocupar em digitar tudo maiúsculo, tá? Então, a gente pode fazer um exemplo, tá? Uma formatação de um formulário, a gente informar que tudo que se digitar lá fica maiúsculo. A gente pode fazer isso daí, sem problema nenhum. Então, por mais que o usuário preencha o formulário tudo minúsculo, ele vai converter em tudo maiúsculo para a gente, tá? Então, o primeiro seria o uppercase, que é tudo maiúsculo. O segundo aqui, ele, vamos lá, text, transform, e a propriedadezinha dele chama lowercase, ou seja, ele vai ficar tudo minúsculo, tá? Por mais que tenha alguma letrazinha maiúscula lá, ele vai ficar tudo minúsculo. O outro, olha só aqui, um fica tudo maiúsculo, o outro fica tudo minúsculo. Agora eu vou colocar aqui texto transform também. E agora eu vou colocar o capitalize. Aí você vai dizer, oxe, professor, e esse capitalize, ele vem de onde? Nós já temos também lá no Word. Lá no Word, ele é chamado, a ferramenta lá é chamada de texto capitular, ou seja, aquela que a gente usa lá no Word, onde a primeira letra do capítulo, ela vai ficar bem grande, tá?
Então, aqui, o efeito, só que aqui ele não é exatamente igual. O que é que vai acontecer aqui? Ao invés de ele ficar uma letra muito grande, ele só vai transformar a primeira letra em maiúsculo. Então, se por acaso o texto estiver todo minúsculo, ele transforma a letra toda em maiúsculo, tá? Então, seria essas três possibilidades aqui. Eu vou salvar e aqui a gente vai ver, vou compartilhar com vocês aqui o navegador. Compartilhar aqui o navegador para a gente... Cadê aqui, meu Deus? Para a gente ver o que foi que aconteceu, tá? Então, olha lá, pessoal. Vou atualizar, tá? Ó, vou atualizar. E observa primeiro a questão seguinte, ó. O primeiro, tá, pessoal? O primeiro, ele já ficou tudo maiúsculo. Lembrando, a gente digitou só as iniciais maiúsculas, tá, pessoal? O texto a gente digitou só as iniciais maiúsculas. Ele converteu em tudo maiúsculo. O centro, ele transformou em tudo minúsculo. Então, inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aliás, eu vou alterar logo aqui para vocês verem. Eu vou atualizar e depois eu mostro aqui, tá? Por exemplo, o do centro, eu vou digitar ele todo maiúsculo agora, tá? Vou só sobrescrever aqui, ó. Texto centralizado. Vou colocar aqui. Texto centralizado. Vou fazer um Ctrl S. E aqui eu vou atualizar. Tá? Texto centro, ele vai aparecer texto centralizado. Eu digitei ele todo maiúsculo lá. Então, aqui ele converteu e ficou tudo minúsculo. Ao lado direito, tá? Que foi o capitalize. Na verdade, foi o que ele fez aqui, ó. Todo início de parágrafo, ele colocou... Aliás, toda palavra, ele colocou com o início maiúsculo, ó. O texto, o início maiúsculo, o A maiúsculo, o direita, que eu esqueci de corrigir lá, ele também ficou maiúsculo, então ele vai pegando cada palavra e vai colocando em maiúsculo, tá? Então, por mais que você digite tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ele vai fazendo essa configuração. Certo, Fátima. Diminua o brilho da tela, Fátima, porque aí ele já rende mais um pouquinho, viu? A carga, tá? Pessoal, entenderam aí essa questão do texto transforme aí, que seria você transformar em maiúsculo, minúsculo e assim sucessivamente? Deu para vocês compreenderem aí como é que trabalha? Outra coisa, tá, pessoal? Só para vocês observarem aqui na linha 31, observa que eu coloquei lá o texto todo em maiúsculo, tá, pessoal? E lá, através da propriedadezinha aqui do lowercase, ele colocou minúsculo, tá? Direita, vou apagar um Azinho aqui. Deixa eu ver aqui, só um instante. Tranquilo, vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Na página 47, nós temos a propriedade de texto shadow, tá? Eu acho que é essa a pronúncia. E essa propriedade de texto shadow, basicamente, compreende você colocar uma sombra no texto, tá? Então, uma sombra, nós temos três lados, superior, direito e inferior. Tá? Então, nós podemos escolher a sombra, nós podemos escolher o tamanho da sombra e nós podemos escolher também a cor da sombra, tá? Que é isso que nós vamos fazer agora. Nesse primeiro texto aqui, na esquerda, eu só vou fazer o seguinte aqui, ó. Font size, eita, deixa eu colocar minúsculo. Só um detalhe, tá, pessoal? Eu coloquei ali, comecei no maiúsculo e alterei. Aí você vai dizer, professor, se eu digitar tudo maiúsculo vai funcionar também, tá? Só por questão de organização. Eu vou colocar aqui 2 EMs, tá? Só porque eu quero que ele fique maior para que vocês vejam o efeito do texto transforme aí, que seria o sombreamento, certo? Então, vamos lá. Aliás, text shadow, transforme não. Então, vou colocar aqui, ó, text shadow, tá? E, como eu falei, nós temos a sombra em 3 posições diferentes, em 3 lados diferentes. Aí eu vou colocar, por exemplo, superior, eu vou colocar aqui uns valores
estabelecidos no livro, mas depois a gente pode mudar esse livro aí, tá? Aliás, essa posição. Então, 5px, aliás, 10px em cima, 5px à direita, lembrando que ele sempre vai no sentido horário. Vou dizer a vocês que eu coloquei outro aqui para aí, viu? O livro está pedindo de outra maneira aqui. Na verdade, foi 1px aqui, depois foi 10px aqui, 5px aqui. A gente já definiu aí o tamanho da sombra, tanto na parte superior, quanto direita, quanto inferior. Agora a gente vai definir qual é a cor da sombra, tá? Posso colocar nome, posso colocar RGB, posso colocar hexadecimal, posso colocar o RGBA, quem diz a vocês aí. Por exemplo, vou colocar a cor pré-estabelecida aqui, que ele está pedindo aqui, se não me falha a memória, é um preto, tá? Vou salvar, vou compartilhar aqui com vocês, depois a gente faz umas brincadeiras alterando os valores aqui. Olha só, vou atualizar aqui, tá? E observa, pessoal, que já ficou lá, ó, uma sombra, tá? Só que essa sombra, ela ficou muito abaixo, ou seja, tem como a gente configurar para ela ficar bem certinha? Por exemplo, aqui, ó, pessoal, eu vou só colocar só um detalhe, tá? Daqui a pouco vocês veem. Na verdade, naqueles valores, eu vou só colocar 2px em todas, tá? Só para vocês verem que agora a sombra ela vai ficar bem próxima do texto, não vai ficar tão distante assim, ó. Observa lá como é que ela fica agora, ó. Tá vendo que ela já fica aí mais, digamos, mais próxima do texto, tá? Então, a gente pode configurar. Eu posso colocar, inclusive, deixa eu ver aqui a mensagem. Então, cara, o texto 3D pode sim, inclusive a gente vai trabalhar com ele lá no final do livro. E pode, de boa, você colocar a sombra, entendeu? Pode colocar a sombra sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, tem gente aqui. Ok. Deixa eu ver aqui qual é a mensagem que estão mandando aqui. Vamos liberar, que tem gente entrando aqui, que teve um monte de gente que caiu aí a conexão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pessoal, aí suponhamos que eu queira, professor, eu posso colocar outra cor? Pode, por exemplo, eu posso colocar uma cor pelo nome também, né? Como eu falei, pode ser o RGB, o RGBA, não sei quem diz aí. Coloquei uma corzinha verde lá, observe que vai mudar aí, tá? Eu acho que já mudou para vocês aí. E observe que assim, você pode brincar com essas cores, com essas sombras, pode colocar ela mais distante, mais próximo, por exemplo, eu tinha colocado lá 222, aí, por exemplo, no primeiro eu vou apagar esse 2 e vou colocar um 10. É bom assim, vocês irem alterando quando vocês estiverem praticando os valores. Observe que nesse caso aqui, o primeiro ele já veio para a direita, ó, já desloquei ele para a direita. Aí não, aí ficou demais, aí eu volto lá, por exemplo, vou colocar 3, tá? No meio eu vou colocar os 10, porque aí eu posso observar essa direção. Observe que agora ele já veio para baixo, tá? Ó. Ah, eu não ficou legal, vou colocar aqui 3 também. No último valor eu vou colocar 10 também, tá? Vocês verem aqui as posições. E olha lá, esse último aqui também ficou legal, tá? Então, seria a questão da expansão, na verdade, tá, pessoal? Só uma correção. O último valor aqui é a expansão da sombra. Deixa eu colocar um valor maior aqui. Ó, ele já expandiu mais. Então, você pode usar a criatividade. Então, na verdade, só uma correção, tá? A sombra, ela fica direita e inferior. Como nós temos 3 valores, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Assim que aparecer o Sublime, pessoal, me dá um toque aí, por favor. Apareceu aí o Sublime para vocês? Aí, pessoal, apareceu o Sublime aí para vocês? Sim. Sim, né? Beleza. Ó, pessoal, na linha 13, só uma correção, tá? O primeiro valor aqui, ele corresponde ao distanciamento para a direita, tá? Só uma correção aqui. Na minha lembrança era o sentido horário, mas não. Então, ele vai aqui, ó, direita, tá? O primeiro é direita, o segundo valor, ela é o distanciamento para baixo, ou seja, inferior, e o terceiro valor é a questão da expansão da sombra, se ela é pequena ou grande, tá? Então, por isso que eu coloquei 20 lá e ele deu aquela sombra toda. Mas você pode fazer essa... inclusive, pessoal, como são muitos detalhes, né? Muita coisa, aí você vai ter que muitas vezes fazer isso, como eu fiz aqui. Alterei do primeiro, aí atualizei, vi o que foi que aconteceu. Depois atualizei do segundo, vi lá o que foi que aconteceu. Depois atualizei do terceiro. Então, assim, fui fazendo esses testezinhos aí e a gente consegue aprender muito. Não é só, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo a parte prática, só colocar aquilo, pronto, acabou. Não, tem valores, vai alterando os valores para vocês verem, entenderem melhor como é que ele funciona, tá? Aí, olha só, pessoal, continuando na página 48, tá, pessoal? Página 48, nós temos lá a propriedade word space, tá? Ou seja, espaço entre palavras. Por exemplo, eu vou usar o quarto, o texto justificado aqui para colocar essa propriedade, tá? Então, eu vou colocar aqui da seguinte maneira, tá? Eu vou colocar aqui, ó, word space, e eu vou colocar, por exemplo, 1.5 em, tá? Colocar 1.5 em. Vou salvar, vou compartilhar agora com vocês o navegador, só para vocês verem aqui o que foi que aconteceu, tá? Olha, por exemplo, o distanciamento entre uma palavra e outra, tá, pessoal? Observa lá que as palavras agora elas ficam muito longas. Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, mas qual é a utilidade de usar esse word space? Por exemplo, eu usei um valor grande, por isso que ele distanciou muito. Mas a gente usa muito, por exemplo, se vocês observarem esse texto à esquerda, que é o título, né? As palavras elas estão muito próximas. Aí o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui, depois vocês veem, eu mostro no CSS, tá? Só para vocês verem, para não estar precisando ir lá e voltar, tá? Eu vou colocar, por exemplo, 0.5 em, por exemplo, tá? Só para vocês verem assim, que vai ser um espaçamento menor. E ó, você vê aí que ele aumentou um pouquinho, mas foi um pouquinho assim, um pouquinho. Não ficou aquele exagero que está lá embaixo, tá? Então, ainda ficou 0.5 ficou alto, aí você pode vir aqui, por exemplo, vou colocar 0.3. Vamos ver aqui, ó. Observe que o espaço agora vai ficar menorzinho. Então, assim, a gente usa esse espaçamento entre palavras para exatamente, como é que eu posso colocar aqui para vocês? Preencher determinados espaços, para não ficar, por exemplo, muito espaço vago. Aí a gente separa um pouquinho, ou podemos usar com a palavra, ou podemos também utilizar com as letras, ou seja, entre letras, tá? Deixa eu compartilhar aqui para a gente fazer entre letras, só para vocês verem aqui como é que vai ficar. Olha só, vou fazer aqui no segundo, aqui no centro, tá? Por exemplo, para a gente fazer com a letra, teria que ser esse daqui, ó, letter, acho mais ou menos assim, space. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, vou colocar aqui 10px, um exemplo, que é uma outra unidade de medida que você pode usar também, ó. Fazer aqui, ó, 10px vai ficar um espaço grande, tá, pessoal, lá. Deixa eu compartilhar agora aqui com vocês. Quando aparecer aí o navegador, por favor, dá um toque, tá? Apareceu, pessoal, o navegador aí para vocês? Ainda não. Ainda não. Começou, né?
Tá demorando. Deixa eu mudar o compartilhamento aqui. Eu percebi que quando já faz tempo isso, quando eu deixo um pouquinho a minha imagem, eu volto, aí às vezes ele vai de boa. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Apareceu aí para vocês? O Apareceu. navegador. Então, tá vendo que a minha imagem desbloqueou, ó. Olha só, vou atualizar agora, tá? Observa o comportamento desse texto centralizado aqui, tá? Olha a diferença que fica lá, ó. Então, quer dizer, a gente já consegue usar um espaço maior, tá? Entre uma letra e outra. Inclusive, fica até um efeito legal, né? Não ficou algo feio, não. Ficou um efeito bem legal. O pessoal usa muito isso daqui. Então, as pessoas saíram aí depois vão levar falta. Vou fazer o quê? Ou saiu ou a internet caiu, um dos dois, né? A Fátima tinha avisado. Josenildo, a internet caiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o Josenildo tá na aula. Tem caído, mas ele voltou. Vamos lá. Então, nesse caso aí, pessoal, estamos só trabalhando com a parte de texto, tá, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aqui. Entenderam aí essa questão do espaçamento entre palavras e o espaçamento entre letras, tá? Entenderam aí? Todo mundo? Sim. Tranquilo, né? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Na página 49, aí vem aqui a propriedade e altura da linha, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar nesse centro também. Deixa eu ver aqui se ele vai aplicar. Então, ele diz aqui, a propriedade de line deve ser utilizado para especificar a altura da linha de um texto dentro de um texto de bloco com uma div. Ah, tá. Entendi aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar ele no último, tá? Que é o justificado aqui, ó. Porque seria o espaçamento entre uma linha e outra aí. Vamos lá. Line. Isso. Eu vou colocar aqui de 2 EM. Ok. 2 EMs. Ponto e vírgula. Tá? Vou aqui para o navegador. Vamos ver se para vocês atualizou o navegador, pessoal. E para vocês, sim ou não, me digam aí, por favor. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pessoal, conseguem visualizar o navegador aí? Me dá um feedback, por favor. Por enquanto, não. Não. Só Jesus, meu Pai. Deixa eu deixar aqui um pouquinho na minha foto, na minha câmera, porque foi ela que desbloqueou, né? Vamos ver se vai agora. E aí, pessoal, nada. E aí, pessoal, nada, né? Vamos para o outro tipo. Outro compartilhamento aqui. E aí, pessoal, nada?
No meu não apareceu nada não ainda. No meu apareceu. Apareceu o navegador? Beleza. Matheus, apareceu para você também? Alan também. Vou atualizar, tá? Que eu não tinha atualizado. E observe que o espaçamento entre linhas aí do último parágrafo aí, ó, desse texto justificado, é com a propriedade e tal. Observe que o espaçamento entre uma linha e outra, observe que agora ficou maior, né? Que ele estava bem justinho. Então, assim, observe que as mesmas formatações que nós fazemos, pessoal, as mesmas formatações que nós fazemos no, no texto, ou seja, uma formatação no Word, nós podemos fazer numa página da internet, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Tudo isso nós podemos fazer, tá? Então, cor, tamanho. Lembrando que o HTML, ele cria a estrutura, ou seja, ele cria o texto, digamos assim. Mas quem organiza é o CSS. Quem faz toda essa organização é o CSS, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui na página 50, tá, pessoal? Na página 50, ele vem propriedade direction, ou seja, direção do texto, tá? Então, a gente pode escolher a partir de onde começa o texto, se vai ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aí você vai dizer, professor, mas aí não seria questão do alinhamento, esquerda, direita? Não, seria questão de você colocar a partir de onde o texto começa, tá? Seria outra propriedadezinha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer ele e a gente entende melhor como é que funciona na prática, tá? Tá vendo aí, né? Tranquilo, tava esperando ali ver se aparecia. Vamos lá. Então, nós temos duas direções de textos, tá? Existe a propriedade direction e são nomes parecidos, então observem aí. Uma é chamada de LTR, tá? LTR quer dizer que o texto ele começa da esquerda para a direita, tá? E o RTL, ele começa da direita para a esquerda. Por exemplo, eu vou pegar aqui nesse primeiro aqui, eu vou inverter, vou colocar ele aqui, ó. Vou usar aqui, ó, um direction e eu vou colocar aqui, ó, RTL, que é da direita para a esquerda, tá, pessoal? E esse, por exemplo, vou colocar o centro aqui, tá? Vou colocar aqui no centro. Vou colocar aqui um direction novamente e eu vou usar o LTR, tá? Observa que é bem parecido e a gente se confunde muito, questão do RTL e do LTR, tá? Então, isso daqui é só a posição em que o texto vai começar. Vamos lá novamente, era só isso aqui a configuração, vamos voltar para o navegador. Com fé em Deus, ele vai aparecer aí, apareceu, Deus é mais, meu pai. Vamos lá, vou atualizar, tá? Aliás, ele não mudou. Deixa eu alterar lá, que eu acho que até eu me confundi aqui. Que eu acho que o LTR é o que fica da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. LTR, eu vou só inverter, tá, pessoal? Lá. Não tá mudando nada aqui. Deixa eu ver aqui, ver se eu faço ele de outra maneira aqui.
pensar aqui numa possibilidade para mostrar esse exemplo para vocês. Ele está igual, não mudou. Não mudou nada, você ia ajustar aqui, mas... Deixa eu pensar aqui, viu, pessoal, numa outra possibilidade, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que deu algum PTzinho aqui, porque já tem algo definido ali. Já tem as propriedades lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele aqui abaixo, tá? Vou criar 2 P's novamente. Vamos colocar aqui, por exemplo, João e Maria. Aliás, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou deixar só esse P, tá, pessoal? Aqui. Inclusive, eu vou aplicar logo um inline aqui só para agilizar. Então, vou colocar aqui, ó. Qual foi aqui? Foi o direction, né? Vou colocar aqui primeiro um style, tá, pessoal? E o style, eu vou colocar aqui um direction. E agora eu vou colocar o RTL. Vamos ver aqui como é que ele vai ficar lá, tá? O João, digamos assim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, ó, eu coloquei o João. Vamos ver se vai aparecer aí. Quando aparecer o navegador aí, por favor, me avisem, tá, pessoal? Eu acho que lá, pelo fato da gente já ter definido o alinhamento à esquerda, tá? Ele não aplicou. Mas observa que o João, ele está aparecendo aí no cantinho, ó, no lado direito, tá? Então, eu utilizei o LTR. Então, o LTR, ele vem começando o texto da direita para a esquerda. Eu vou só, aliás, o RTL, tá? Agora eu vou usar o LTR, tá? Só para vocês verem que agora ele vai voltar ao normal. Vou atualizar e observe que ele volta ao normal. Então, assim, é uma ferramenta, é um recurso que ele assemelha-se bastante com essa questão do texto da esquerda, aliás, o alinhamento à esquerda ou o alinhamento à direita. Ele se assemelhou bastante com essa questãozinha aí, tá, pessoal? Então, basicamente, eu posso utilizar o alinhamento esquerdo e direito também, certo? Aí, olha só, pessoal, na página 51, tá, pessoal? Na página 51, vai ter aí uma propriedade de fundo. Essas propriedades de fundo, nós vamos ter várias possibilidades, tá? Então, não vai dar tempo da gente terminar ela hoje, então eu não vou nem iniciá-la, tá? Mas tem lá o background colo, background imagem, background repete, background não repete, tá? Background position, tá? Então, assim, vai ter propriedades de imagem, então a gente vai ver muito a questão do posicionamento em si, certo? Então, na próxima aula, inclusive, eu gostaria que vocês marcassem aí que a próxima aula é uma boa ideia, 51, tá? E aí a gente continua com essa questão do CSS. Eu não vou passar nenhum exercício hoje, porque a gente não conseguiu terminar o capítulo 2, tá? Então, esse capítulo 2, esse exercício eu vou passar na próxima aula. Mas, mesmo assim, se vocês puderem, pessoal, já podem ir dando uma praticadazinha, tá? Porque a prova de CSS, se você não praticar, vai ser mais difícil um pouquinho, tá? Do que do HTML. Então, comecem a praticar, por favor. Então, desde já, pessoal, pedir desculpa aí por essa questão de travamento de tela, né? Não é nossa culpa, na verdade. E eu percebi, assim, que algumas pessoas não gostaram muito, também, de fato, eu também não gostei, né? Mas tem coisas que não está ao nosso alcance, tá? Então, peço a compreensão de todos aí que
é uma coisa que não está ao nosso alcance. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por estarem presentes na aula de hoje, tá? E quarta-feira que vem nós estaremos dando continuidade, ok? Então, estão liberados, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Para que todo mundo fique inteiro aí, certo? Estão liberados.